Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão. Eu estava aqui escrevendo e pensando, sobre essa situação que a gente vive hoje, de uma busca incessante por se encontrar. Na maioria das vezes, o ser humano, as pessoas, elas nem se dão conta que elas estão nessa busca, porque na verdade o que incomoda, o que tem incomodado é um vazio que as pessoas estão sentindo, que elas sentem dentro de si, e elas vão em busca de um prazer, em busca de uma satisfação, em busca de realizar um sonho, de bater uma meta, são tantas as ambições, as metas que são colocadas. E nessa busca desenfreada, porque sente esse vazio terrível dentro de si, e talvez até alguém tenha percebido esse vazio, porque você queria muito namorar aquela pessoa e aí conseguiu, tá namorando, mas continua assim, você achou que era isso, que uma paixão, uma coisa, e achou que isso iria preencher o vazio, mas não preencheu. Então você vai em busca de, eu acredito que é um trabalho, e aí se esforça e vai e tal, consegue o trabalho, e o vazio não é preenchido. E tem pessoas que acreditam assim, eu preciso casar. Depois que eu casar, vai ser top. Daí, e vai lá e se casa. O vazio não é preenchido. Eu acredito que é filho. Eu preciso engravidar. E vai em busca de engravidar. Eu preciso engravidar, porque tá todo mundo engravidando. Consegue engravidar. Mas não é isso que preenche o vazio. E o ser humano, numa busca desenfreada, a gente percebe as pessoas mudando o seu corpo, com cirurgias, com botox, Então ela tenta algo novo, ela pensa assim, tem algo de errado comigo, eu preciso melhorar. E ela vai mudando a aparência e coloca silicone, porque ela acredita então que se ela tiver uma melhor aparência, ela vai ser amada e esse vazio vai ser preenchido, ela vai ser olhada de um jeito diferente. E são tantos os sentimentos que começam a surgir, e nessa confusão emocional de uma busca por preencher um vazio dentro de si, o ser humano tem cometido tantas coisas. Talvez eu esteja até falando com alguém que você já cansou de se culpar e achar que o problema que você tem algo de errado, porque você tenta esse casamento e esse casamento não dá certo. Por que você ama a pessoa e a pessoa ama você? E vocês dois, quando vocês estão juntos, quando estão longe, querem estar junto. Quando está junto, querem se destruir. Gente, não tem como não falar para você sobre alguém que pode preencher esse vazio e que você pode sim ser convencido de que é somente a busca por esse ser maravilhoso que vai preencher de dentro para fora, colocando as coisas no lugar, fazendo realmente você entender que você precisa mudar e melhorar. Mas não é só esteticamente. É muito legal você poder melhorar, Envaidece a pessoa, a autoestima vai lá em cima, mas que não é essa busca desesperada externa. Não é nessa busca que você vai preencher esse vazio de dentro.
Quando a gente começa a ler e estudar, a gente começa a descobrir que hoje, nos dias de hoje, as pessoas, quantas e quantas que têm cometido suicídio, quantas que estão depressivas, quantas que estão... Por quê? Porque elas foram numa busca incessante por poder, por beleza, por fama, e tudo isso não preencheu o vazio. Porque se ser rico fosse a solução do mundo, não teria pessoas milionárias que cometem suicídio. Se beleza fosse só a estética e estar no melhor lugar, de ser destaque, de ser a mais cobiçada, mas se isso fosse a solução para preencher esse vazio, não haveriam no mundo da moda modelos e atores e atrizes que cometem suicídio. O que é que leva uma pessoa a querer tirar a própria vida? Então eu quero falar para você, hoje eu estava, sabe aquele texto de João 4, onde Jesus, ele se encontra com uma mulher, que essa mulher, ela já tinha tido muitos relacionamentos. E ela estava numa busca incessante por preencher, por saciar uma sede. Era algo que ela acreditava, assim como muitas pessoas hoje acreditam, que é ter um par perfeito, que é encontrar uma pessoa ideal, que é isso que vai matar a sede, que vai preencher o vazio. E Jesus, ele desvia, né? Ele desvia o caminho, tá lá em João 4. Que Jesus passa por esse lugar, né? Havia ali um poço, lá no versículo 6, havia ali o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Meio-dia era um horário que ninguém ia buscar água, porque era muito quente. Ou as mulheres iam pela manhã, quando estava fresquinho, ou à tarde. Meio-dia era bem difícil ter alguém buscando água, mas essa mulher ia ao meio-dia e você vai entender. E aí ela veio para tirar água, essa mulher samaritana, e Jesus disse para ela: me dê um pouco dessa água. E os seus discípulos, eles tinham ido à cidade comprar comida, e a mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. E ela respondeu: não tenho marido. E Jesus disse: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus estava ali numa dinâmica com ela, tentando explicar para ela sobre a água. E estava difícil para ela entender. Ela não conseguia entender a questão da água. E Jesus disse para ela assim: vá lá e chame o seu marido. Aí Jesus toca num ponto para fazer ela entender que ele queria saciar
aquela sede. E aí quando ele diz isso, ele diz assim, ela diz assim, eu não tenho marido, mas ela tinha alguém que ela estava vivendo com ele. E Jesus disse, você teve 5, e esse que você está agora não é o seu marido. Jesus, ele quer que a gente olhe para dentro de nós e que a gente perceba que essa mulher, inclusive, por ela ter essa vida, que a gente pensa assim, se ela estava morando com um que não era o marido, ele era marido de alguém. Então ela ia ao meio-dia porque ela não era bem vista. Ela era uma mulher que ela não parava com homem nenhum naquele tempo. Vocês imaginem que terrível, né? E então ela fugia do confronto visual de que as mulheres ficavam falando dela e ela tinha um problema emocional. Ela não conseguia estar firme num relacionamento, mas o dia que ela encontrou Jesus, se você continue lendo esse texto para você ver que quando ela entende que ela estava diante de alguém que como que podia ele conhecer a vida dela? E aí ela abandona o cântaro, ela abandona aquele vaso, aquela vasilha que ela vai buscar água, ela abandona e ela sai e ela vai para a cidade para falar, gente, vocês precisam conhecer Jesus. Quer dizer, quando ela encontrou a água que saciava uma sede de dentro, uma sede que às vezes a gente está buscando fora o que a gente está precisando dentro. Gente, nós precisamos de Jesus. É só Jesus que pode preencher o vazio. Existe um lugar, vocês sabiam que os novos estudos e os cientistas, e aí existem, se você pesquisar, você vai encontrar na internet, eu quero até sugerir você que faça isso, que diz que todo ser humano tem no seu cérebro o ponto de Deus. Pare para pensar sobre isso. Precisou a ciência estudar e buscar e descobrir que todo ser humano tem no cérebro o ponto de Deus. Você precisa deixar Deus preencher, ocupar o lugar que é dele em você. Você precisa entender que não é bebendo, não adianta você beber, né? Eu vejo as pessoas numa busca por felicidade, elas não veem a hora de chegar sexta-feira e vão pra baladinha e vão pro bar e bebem e não sei o que, quando é na segunda-feira, tá lá a ressaca, os problemas estão lá, a desilusão amorosa tá lá. Então, e as pessoas vão vivendo essa vida. Tem um jeito melhor de anestesiar a mente, as emoções, do que você beber, do que você ficar bêbado. Muitos vão para outras coisas piores, que são as drogas, né? Que acabam levando para caminhos mais terríveis e que às vezes a consequência é a morte. Gente, eu quero dizer para você, quando você aprender a cuidar de dentro primeiro, olhe para você. Davi, ele dizia assim, porque estava abatida, ó minha alma. Eu imagino Davi num momento assim de angústia e depressão, ele conversando com ele mesmo, ele dizendo, por que estás abatida, ó minha alma? É olhar para dentro de si. E Jesus, ele é tão lindo que assim, ó, já é passado aquela história de que ser crente parece uma coisa careta, né? Uma coisa que não é legal. Hoje em dia tá na moda ser gospel, né? E ter Jesus faz a gente entender que não é uma questão de religião, gente. Não é uma questão de religião, não é uma questão de você dizer, agora eu sou crente.
É você olhar para dentro de você e convida Jesus para pôr em ordem essa bagunça que está dentro de você. É você começar todo dia, você levanta, você ora, você fala com Deus. Pede para Jesus, fala para Ele. Você nunca falou com Ele? Começa hoje. Né? Existe um jeito de pensar até que eu não estou indo na igreja, então eu não posso falar com Deus. Gente, Jonas estava fugindo do propósito e na fuga um peixe engoliu e de dentro da barriga do peixe ele ora e Deus ouve. Qual é a condição onde você está? O que você está fazendo que faz você pensar que se você orar Deus não vai te ouvir? Ele quer te ouvir. Então eu quero dizer para você hoje, comece a olhar para dentro de você. É muito bom cuidar do corpo físico, ir para uma academia, fazer uma mudança, né, na sua alimentação. É muito bom a gente cuidar da gente. Eu como terapeuta, eu consigo assim entender hoje e aos 48 anos, eu não sei com quantos anos você tá, mas eu quero dizer para você, não espere mais para descobrir que você é a pessoa mais importante desse mundo e que você precisa olhar para dentro de você. Chama Jesus para ajudar você a cuidar dessa bagunça que tá aí. Em primeiro lugar. Aí depois, quando você estiver assim com Ele, que você orar todo dia, que você pega uma Bíblia, leia uma Bíblia, pede para Ele falar com você. Depois, eu quero que você comece a olhar para dentro de você e peça: Senhor, me ajuda, me orienta, coloca alguém no meu caminho que vai me ajudar a me entender. Hoje em dia tem muitas maneiras de você cuidar de você de um jeito diferente. Vá em busca de ajuda, peça ajuda, não é feio você pedir ajuda. E Jesus, como Ele resolveu o problema daquela mulher, Ele quer saciar a nossa sede hoje. Hoje Ele está dizendo para você: olha, eu tenho uma água que vai matar a tua sede, que se você beber dela, você vai entender que não é desse poço que você precisa. Você vai entender que você não vai precisar mais se esconder, que você não vai precisar mais ficar sofrendo do jeito que você está sofrendo, investindo em relacionamentos, investindo em tantas receitas externas. Olhe para dentro de você e busque conhecer Jesus. E se você quiser, você tem muita ajuda por aí, tá bom? Quero deixar essa mensagem para você hoje, dizer: você é muito importante. Você é a pessoa mais importante desse mundo. Cuide de você. Vamos fazer uma faxina aí dentro? E caso você queira uma ajuda, eu me disponho a te ajudar. A conversar, ajudar você a entender. Tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, uma ótima semana. Fique na paz. Deus abençoe. Abraço.